Amigas e amigos, volto a elogiar o trabalho do pessoal do Duplo Expresso, que tem produzido provas materiais de mais uma fraude da Operação Lava Jato, de tantas fraudes, que é agora esse caso das delações da Odebrecht, que eles da Lava Jato sentaram em cima, estão fazendo uma manipulação vergonhosa, uma seletividade vergonhosa, indecente, para prosseguir com essa perseguição insana, covarde, cruel contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pessoal do Duplo Expresso tem um site, tem um canal no YouTube, tem um perfil no Facebook. Eu vou deixar o link da matéria que eles fizeram para vocês darem uma olhadinha, vale a pena acompanhá-los. Aqui tem os documentos, tem as argumentações, enfim, provas materiais de mais essa fraude. O caso é desta perícia que a defesa do Lula pediu, o advogado da defesa, o Cristiano Zanin, pediu nos documentos que a Lava Jato utilizou para fazer a acusação, não é o conjunto das delações, nos documentos que a Lava Jato liberou. Aí a defesa do Lula pediu a perícia e não foi difícil constatar fraudes grosseiras, fraudes primárias. Esse perito aí, o Celso Delpicchia, foi o mesmo que desmontou a farsa dos recibos dos pagamentos dos aluguéis que eu tenho comentado aqui. É que depois os boquerrotos da Operação Lava Jato, não vamos fazer perícia não, que nós temos convicção, os recibos são ideologicamente falsos, não são materialmente falsos, aquela pantomima que eles fizeram, demonstrando que são corruptos, malandros, fogem da verdade dos fatos como o diabo da missa. Agora é o Sérgio Moro, que tem o mesmo comportamento, negou a suspensão da perícia falsa que eles estão fazendo lá, desde novembro que eles dizem que estão fazendo essa perícia, para constatar coisas que seriam elementares. No entanto, ficam lá enrolando, embromando. Claro que isso aí é mais uma falsificação de todo o processo, mais uma farsa dentro dessa grande farsa desse processo todo. A defesa do Lula fez perguntas elementares, foram 3 perguntas que o Zanin encaminhou para que eles pudessem responder. E aí a defesa, não, vocês têm que suspender isso aí, até vocês responderem essas perguntas aqui elementares, óbvio isso, que perguntou aqui quando eles tiveram conhecimento de que a cópia do sistema entregue pela Odebrecht num acordo de leniência não poderia ser acessado, quer dizer, fizeram um acordo e não foram atrás das chaves, das senhas. Quando eles ficaram sabendo disso agora, descobriram isso agora, como é que é a história? Quem acredita nisso? A segunda pergunta, quais foram as providências tomadas diante da informação de que a cópia do sistema não poderia ser acessada? O que eles fizeram? Essa aqui é uma pergunta retórica, óbvio, todo mundo sabe a resposta. Fizeram nada, absolutamente nada. E depois a terceira pergunta, qual foi a base utilizada para fazer referência na denúncia ao sistema? Ou seja, que providência que eles tomaram? Que encaminhamento deram para tudo isso? Foram lá, aí fica com essa perícia desde novembro do ano passado, que eles dizem que estão fazendo, a Polícia Federal fazendo perícia lá. Só responderam essas perguntas aqui. E o Moro, não, mas não pode responder, porque foge da realidade, como o diabo da missa. A mesma coisa da história dos recibos. Aí o pessoal do Duplo Expresso furou esse bloqueio da mídia, Esse outro dado importante, que a mídia faz um cerco em torno dessas questões, a rataria pretoriana que eu tenho falado aqui, que a mídia montou aí para impedir que o povo tenha acesso às informações, esse braço, essa correia de transmissão aí das trapaças do espectro da Operação Lava Jato. As provas que a gente tem, por isso que é importante a gente acompanhar o trabalho do pessoal do Duplo Expresso, porque as provas que a gente tem são, na verdade, contraprovas. Eles apresentam lá o que eles querem, faz a seletividade deles, a gente pega e diz, isso aqui não tem lógica, não faz sentido. O caso, por exemplo, lá do banco no Caribe, que a Odebrecht comprou, para que a Odebrecht comprou esse banco? Qual é a trama que tem por aí? Não tem evasão de divisas, lavagem de dinheiro? E o que a Operação Lava Jato fez a respeito disso? Porque o resto das delações está lá, eles sentados, da Lava Jato, sentados em cima. É uma operação que a gente precisa também considerar, que ela tem um aspecto clandestino, de atuação clandestina, é isso, Muitas vezes, e não é só no caso do Lula, as defesas, os advogados de defesa alegam, não, mas vocês estão acusando o quê? Nós queremos saber qual é a acusação. Não pode, porque isso pode comprometer isso, comprometer aquilo. É uma operação clandestina muito parecida com
aquelas operações que se faziam, né, na época da ditadura militar nos doicode. Eram prisões clandestinas. Quem caísse nas garras do doicode era para ou falava ou morria. Essa era a regra. Depois eles criaram uma certa, entre aspas, institucionalidade no DOPS, que legalizava as prisões e tudo mais. Depois que eles já tinham moído as pessoas ou assassinado as pessoas, como tantos que foram vítimas fatais nas mãos dos latrocidas do regime de 64. É a mesma coisa, a mesma lógica. Tem aí o caso da prisão do irmão do José Dirceu, determinada pelo Sérgio Moro, uma prisão clandestina, uma prisão bestial, covarde. É a mesma lógica do doicode. Tem um caso aí de um jurista, que eu vou também deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. O nome dele é Salem Jorge Cury, que é juiz federal e mestre em Direito Público pela Universidade Estadual Paulista. Ele escreveu uma matéria nessa revista Consultor Jurídico, revista eletrônica, que o título diz aqui que o combate à corrupção não é atribuição do Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário tem que julgar com base em provas, com base nas acusações que o Ministério Público Federal, né, faz, né, em cima de coisas materiais, não em cima de PowerPoint de vigarista. Esse é o papel. E é interessante ler, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Um outro aspecto importante que aparece em toda essa história é que a Lava Jato, ela tem uma dimensão internacional. É uma organização que tem dimensão internacional. É uma geringonça, falei aqui, que tem uma engrenagem movida à corrupção, que é a graxa que move essa engrenagem com costas largas. Tem casos aí, por exemplo, esse jantar do Moro, né, patrocinado por bancos lá nos Estados Unidos. É aquela história. A empreiteira patrocinar palestra do Lula é corrupção. Agora, bancos patrocinar jantar para o seu doutor nos Estados Unidos, uma sinecura, isso não é corrupção. A coisa vai por aí. O Deltan também, esse boquirroto vigarista, né, escreveu lá no PowerPoint, no vigarista do PowerPoint, estou até misturando as coisas aqui, que ele escreveu no seu perfil no Facebook: investigação sobre corrupção de governantes se espalha pelo mundo, os tempos são outros, mas muita gente no Brasil ainda não percebeu. De fato não percebeu que eles são vigaristas, que essa organização aqui tem ramificações aí em outros submundos do dinheiro, do golpe, da lógica do golpe, coisas que a gente sabe que está acontecendo aqui no Brasil. O Marcelo Rubens Paiva escreve também uma coluna hoje no Jornal Estado de São Paulo, denunciando um e-mail anônimo que está circulando aí no Brasil, falando das eleições na Itália. Tem um trecho aqui que ele diz, atacando lá o candidato do Partido Democrático, né, que é um partido de esquerda, né, progressista, dizendo que o candidato deles, Fausto Longo, socialista de carteirinha, já declarou publicamente que é contra a Operação Lava Jato. Ou seja, a Operação Lava Jato, como disse em diversas ocasiões, que ele é contra. Portanto, se você não vota no PT, não dê jamais o seu voto ao PD, que é o Partido Democrático da Itália. Olha aí como é um sistema internacional de acobertamento desses corruptos, de uma lógica internacional, da expansão da lógica do regime norte-americano, que eu tenho falado aqui, né, desses serviçais da elite brasileira, da direita brasileira, que sempre se associou com esta lógica do parasitismo internacional para saquear o país, e eles ganham aqui, a parte deles, evidentemente. Quinta coluna, já falei aqui, da lógica do regime nazifascista, e etc, etc. Né? Tem o caso aí também, que o Estadão dá a notícia de um criminalista chamado Antônio Figueiredo Basto, que foi advogado do oleiro Alberto Youssef, metido aí nessa história da Lava Jato, fez as delações do Delcídio Amaral, do Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, do Renato Duque, essas malandragens, a indústria da corrupção da delação premiada. Esse advogado aqui, né, que ele rebateu, na matéria do Estadão, rebateu a denúncia que um outro advogado faz aí num livro que ele está publicando, né, que ele denuncia essa indústria da delação premiada, a corrupção, a graxa que move a engrenagem dessa geringonça lá, né? E lá pelas tantas, esse advogado do Alberto Youssef, veja que é um submundo, veja como são as coisas. Ele diz o seguinte, que a sociedade e o Estado não têm a obrigação de respeitar a ética e o silêncio entre os criminosos. Agora, quem determina quem é criminoso nessa história toda? Esses criminosos, eles são criminosos, claro, estão afrontando o Estado Democrático de Direito, a Constituição, como diz o autor deste livro. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. O livro é Nélio Machado, criminalista Nélio Machado, o livro chama-se Covardia, né?
Uma outra evidência de tudo isso está numa declaração que o ministro Dias Toffoli, interessante o que ele falou, né, pegando por um outro ponto de vista, um outro viés. Ele afirmou em Washington que está fazendo lá uma visita, não sei exatamente porquê, que o Dias Toffoli é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele disse que satanizar a política, os políticos não é democrático, né? E ele diz aqui que o combate à corrupção no Brasil não decorre de ação de um juiz, de um promotor ou de um herói, entre aspas, mas é fruto de mudanças legislativas que reforçam a eficácia e o poder dos órgãos de controle. É isso. E aí ele diz aqui que quem aprovou as leis que permitiram esses boquirrotos da Lava Jato fazerem o que eles estão fazendo foi o Legislativo com boas intenções. Eles não podiam prever que dentro desse sistema emergiria um grupo de corruptos, corrompidos, para solapar. Eu já comentei aqui essa lógica, né? São parasitas do Estado Democrático de Direito dentro da lógica de ampliar a lógica dos regimes, dos governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Lula e Dilma. Dentro da democracia, eles se instalaram e formaram esse grupo de parasitas da democracia, algo muito parecido com o que fez o Hitler, o grupo do Hitler na Alemanha. Quem acompanha a história minimamente sabe disso. Algo muito parecido. O Dias Toffoli escreve aqui, ele disse, está escrito numa matéria no jornal Estado de São Paulo, entre aspas, que se quisermos ditar o que é o futuro da sociedade, sem ter o poder político representativo, nós estaremos cometendo um grande equívoco, porque não são 11 cabeças iluminadas ou meia dúzia, que é o que forma a maioria, está falando do STF, que são capazes de discutir o futuro do Brasil. Ou seja, esses corruptos, a lógica deles é a classe política. A classe política é votada pelo povo, se o povo vota certo ou errado é outra história a se discutir, a influência dos aparelhos ideológicos, mas o fato é que o poder legislativo tem representatividade. Agora, a representatividade desses corruptos vem de onde, se não da corrupção? É isso, no fundo, o que está dizendo aqui o Dias Toffoli. É isso, né? Porque esses investimentos acabou também na época da ditadura, foi assim, né? Por dentro acabou criando esses grupos bandoleiros, nessas bandolagens. No caso, lá foi o bando do delegado Fleury, no DOPS de São Paulo, né, os bandos que atuavam nos DOI-CODE. É a mesma lógica. E a gente vê, eu falei aqui no vídeo passado dessas corrupções pequenas, as ajudazinhas para cá, ajudazinhas para lá, auxílio moradia para cá, e não sei mais o que, penduricalhos, etc. Né, aí já tem aí o caso do Luiz Fux, né, defendendo esta lógica, o ministro do STF, que assumiu agora o Tribunal Superior Eleitoral, né, que tudo isso decorre de uma interpretação que ele deu exatamente para criar as condições para esta corrupção, desses penduricalhos. Ele criou essa farra aí, né, com os recursos públicos, né, carreados para esses agrupamentos corrompidos. É o caso, por exemplo, aí dessas associações que eu tenho falado aqui, que têm defendido, têm acobertado essas corrupções, exatamente dizendo, não, eles estão combatendo a corrupção, que isso joga argumento, inclusive, na boca dos cachorros loucos. Não, se eles estão combatendo a corrupção, eles merecem ganhar não sei quantas fortunas, 102 mil reais líquido, como é o caso daquele olerite do Sérgio Moro, que eu já comentei aqui. É isso, é esta bandolagem, enfim, que está ditando o ritmo do processo de sucessão do governo do presidente golpista Michel Temer. É preciso denunciá-lo. E mais que isso, é preciso enfrentá-los. Enfrentar, inclusive, os seus aportes, a mídia, a lógica, enfim, do processo golpista que nós estamos passando agora atualmente no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.